Há temas que nem merecem discussão, porque no fim do dia dizem todos o mesmo. O N-Perf Speed Test reconheceu a rede de fibra da Digi como a mais rápida de Portugal. Do que é que estás à espera? Escolhe já uma velocidade à tua medida. Adere em digi.pt ou através do 923 30 90 30. Digi. Liberdade de escolha. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. A semana foi de grande tensão, com Donald Trump a anunciar na quarta-feira a destruição do Irão e de uma civilização inteira, mas acabou por aceitar um cessar-fogo intermediado pelo Paquistão. O país que amanhã recebe as negociações para pôr fim à guerra. Isto enquanto prosseguem os bombardeamentos aéreos dos israelitas no Líbano. No centro das negociações, o Estreito de Hormuz, por onde passa um quinto do petróleo e gás comercializado no mundo. Mesmo com este cessar-fogo, o movimento de navios continua muito reduzido. E o Irão parece apostado em impor limites à navegação. Que condições tem Donald Trump para continuar esta guerra? Hoje soube-se que a inflação norte-americana atingiu o nível mais alto em quase 2 anos. E como vai conseguir a América convencer Israel a recuar na frente contra o Hezbollah? O debate é complexo e não tem um fim fácil à vista. Ricardo. E para este programa convidámos o almirante Gouveia Melo, o ex-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Aqui à minha direita está a Catarina Castro, é analista de mercados e comentadora da SIC, e nestes últimos dias muito agitado, e os próximos também, provavelmente, os mercados vão estar a dar seguramente. O Jorge Botelho Muniz, que também é comentador da SIC e especialista em relações e assuntos internacionais, e, por fim, o Major-General Vieira Borges, professor de Estratégia e Relações Internacionais. Começava pelo Major-General, pelo almirante Gouveia Melo, por lhe perguntar. Nós assistimos, desde a guerra da Ucrânia, a uma mudança brutal do que eram as guerras já existentes e já estudadas. O que lhe pergunto é que se esta guerra, que durou quase 6 semanas e que não sabemos, que ela está suspensa, mas não sabemos se isto está para ficar ou não, também é uma guerra que será estudada há muitos anos pela sua assimetria, em que o exército mais poderoso do mundo, e ainda por cima com o de Israel, não sendo obviamente derrotados do ponto de vista militar, ganharam militarmente, mas na verdade não conseguiram uma vitória política e tiveram um problema económico brutal no Estreito de Hormuz contra um exército que usava drones e equipamentos incrivelmente mais baratos ou mais rudimentares. Estas lições já foram aprendidas há muito tempo, só que há atores que insistem nos erros e insistem a voltar a tentar, sem planear suficientemente, um tipo de ações que terá resposta naturalmente. Qualquer país tenta fazer uma resposta simétrica se puder, mas se não puder, tenta fazer uma resposta assimétrica. Que poderes é que tinha o Irão em termos de resposta assimétrica? Um grande arsenal de mísseis e drones, que ainda hoje está ativo e continua, apesar de todas as manifestações de júbilo, de que já tinham destruído tudo e mais alguma coisa. Estima-se que tenham mais de 50% do seu arsenal intacto, ainda hoje. Se pensarem que o arsenal eram 30 mil vetores, são 15 mil vetores, dividam isso por cerca de 50 vetores por dia e vão ver quantos dias é que ainda que o Irão tem para... E depois, naturalmente, a coisa mais importante, que era o domínio do Estreito de Hormuz. Todos nós, não precisava ser um grande analista militar, para chegar à conclusão que eles iriam forçar essa cartada no momento certo e no momento estratégico. Os Estados Unidos vão ter que recuar porque o impacto na economia internacional é de uma tal dimensão que vai afetar a própria economia americana. O que é que está, os números de inflação saíram há poucas horas e já são bastante significativos. Mas como é que politicamente Donald Trump consegue recuar? E do ponto de vista internacional, como é que consegue recuar? Ele já conseguiu fazer muitas coisas. E alinhar-se com Israel. Sim, ele já conseguiu fazer muitas coisas. Ele tem uma máquina de marketing que cria realidades alternativas
E a maior parte do povo, ou a grande parte do povo até agora, do povo americano, acreditava nessa realidade alternativa. Ele aquele dia, a certa altura disse que se um dia matasse em plena Manhattan, era capaz de escapar não é, com a sua retórica. Mas o que aconteceu foi, nós temos que olhar numa perspectiva do que é o Pentágono, que é uma coisa pesada, com muito planeamento, e o que é a administração americana, ou seja, Donald Trump. Os americanos estavam perante um dilema em que uma grande economia em desenvolvimento, que é a China, ultrapassasse a economia americana. E o outro dilema é que fosse acompanhada de uma simbiose pela economia europeia. Portanto, o que é que está na base de toda a economia? A energia. A energia barata não favorecia a competição estratégica dos Estados Unidos. Portanto, eventualmente, no tal deep thinking, não é, mais estruturado do Pentágono, o que eles só querem é criar uma perturbação para que o preço da energia, ou o preço do petróleo, se situe entre os 90 e os 100 dólares em vez dos 60 dólares. Isso beneficia, a médio e longo prazo, uma estratégia de competição económica dos Estados Unidos. Embora isso afete o preço do petróleo na própria América, porque claro, embora seja diferente, é um país autossuficiente, os índices e os preços do petróleo contaminam-se, não é? Sim, mas estão em Marte. Está acima de 20%, sim, claro. Mas há aqui um aumento. E a China foi armazenando o índice do Texas, bastante, que é o índice que eles seguem, não é o Brent, é o outro, enfim, sim, também subiu muito. Mas há uma coisa que se tem que pensar, que uma coisa são os efeitos de curto prazo e os outros são de planeamento estratégico, que são de médio e longo prazo. E o pensamento americano mais profundo, não estou a dizer que seja o correto, nem que eu admita que seja o melhor, não é? Eles podem pensar que para competirem com uma economia super protegida e super controlada por um Estado central, que é a economia chinesa, o preço do petróleo não pode estar a 60 dólares por barril. E porque os Estados Unidos de alguma forma, são autossuficientes. E, portanto, neste momento, há dois estrangulamentos. O Irão estrangula o Ocidente e o Ocidente estrangula também o Oriente, porque depois do Estreito de Hormuz há que passar pelas barreiras ocidentais. Senhor Major General Vieira Borges, do ponto este raciocínio faz sentido, ou porque depois a China hoje em dia já tem apesar de ser o país que mais importa petróleo, tem hoje uma capacidade, primeiro tem um estoque de petróleo para as reservas muito superiores aos outros países, tem fez uma transformação para energias renováveis brutal, como mais ninguém fez no mundo, e tem muitos sítios onde ir buscar petróleo, que já se percebeu. Faz sentido, do ponto de vista estratégico, uma lógica destas? Do ponto de vista estratégico, sendo eu estrategista, naturalmente tenho que ir ao conceito estratégico norte-americano. E é publicado em 2025, em novembro. Sim, há poucos meses. Ou seja, depois dos ataques ao Irão. E o conceito estratégico tem depois dos ataques na guerra dos 12 dias do ano passado. Já depois. E o conceito estratégico é claro, até com citações de Trump. Todo ele tem várias citações de Trump, o que não é nada normal. E diz claramente que a prioridade não é o Médio Oriente. A prioridade é o hemisfério ocidental, a seguir o Indo-Pacífico, depois a Europa, que ele não gosta, e só depois o Médio Oriente. E ele justifica. Se forem ver o conceito, está muito bem trabalhado em termos de lógica, quer dizer que, efetivamente, o que interessa aos Estados Unidos é vital para os Estados Unidos que aquela região seja controlada, perante a ameaça de outras potências. Não diz, mas todos nós percebemos, tal como o Sr. Almirante disse agora, que seria a China. Portanto, há que controlar aquela zona. Mas aquela é uma zona em que, sendo a energia agora diferente, sendo os Estados Unidos autónomo em termos energéticos, isto vem escrito, portanto, perde prioridade. E a prioridade passa a ser investimento económico na região, noutras áreas de desenvolvimento, aproveitando a boa ligação com os Estados do Golfo, em que não devemos impor políticas, não devemos impor democracia, nem os nossos valores. Isto é o que está no conceito estratégico e por isso não tem prioridade. Mas, o que eu quero dizer com isto... Os Estados Unidos são empurrados para aquilo, ou não? Exatamente. O que eu quero dizer... Exatamente. Foram empurrados. Eu na minha perspectiva... Empurrados pelos israelitas? Este é o pensamento dele, que tem as citações dele e do National Security Advisor e de toda aquela administração. Era este o pensamento. E, portanto, ele, na minha perspectiva, é empurrado por Netanyahu
E depois, pensando que seria fácil, uma vitória fácil, para ter mais um estandarte a seguir à Venezuela, teve a surpresa que também teve Putin na Ucrânia, não é? E, portanto, e aqui ele, que era o grande defensor das taxas, agora vai andar estes dias a negociar para acabarem com taxas, tanto que ele gosta de taxas. Mas como é que o Donald Trump pode sair disto, tendo feito prevalecer a ideia, muito prática, aliás, ao Irão, de que tem esta cartada agora que é o Estreito de Hormuz, que até já admite poder proteger quase o Estreito de Hormuz. Eu já lhe chamava a arma de destruição massiva, passou a ser o Estreito de Hormuz, em vez de serem as tais armas nucleares. E, portanto, passou a ser uma arma que vai ser muito difícil. Eu não consigo dar a resposta. Vai ser a grande questão. Na minha perspectiva, é o controle do Estreito de Hormuz que é a grande questão. Porque mais míssil, menos míssil, mais dinheiro, menos dinheiro, que está sempre em cima da mesa. Aliás, o negociador, soubemos há pouco, o Presidente do Parlamento, e que Presidente vai ser o chefe da... Já chegaram à capital do Já chegou e levou gente de economia com ele, como é evidente, porque ele sabe... O Parlamento iraniano. Quem vai ser o negociador Quem vai ser dos Estados Unidos é o J.D. Vance. J.D. Vance, sim. Portanto, é 40 anos de idade contra 64. Mas a de experiência que não tem nada a ver um com o outro. E aí estão em desvantagem clara já. Na negociação, os Estados Unidos está numa desvantagem enorme perante a delegação iraniana. Mas isto para dizer, para ir ao encontro da sua questão, que essa vai ser a grande questão. Vai ser o Estreito de Hormuz e aí, porque as outras questões, a questão nuclear, vai-se contornar. Nos 15 pontos, junta-se com os 10 pontos do Irão e aquilo vai dar ali um entendimento em que as linhas vermelhas vão passar a laranjas. A grande preocupação, não é só aqui do meu lado esquerdo, mas da comunidade internacional, é o Estreito de Hormuz e as consequências para a comunidade internacional. Já vamos à Catarina para lhe perguntar ao Jorge, estão a começar as negociações, este fim de semana, as delegações já estão no Paquistão. Duas questões. A primeira, porquê o Paquistão, que não é um país que tenha assim tanta tradição, já teve alguma história importante até na diplomacia americana, nomeadamente com a China, mas não é normalmente o país mais evidente para este tipo de negociações, e se podemos esperar, enfim, podemos estar otimistas ou não, porque no fundo, apesar de tudo, ficámos aliviados com este cessar-fogo. Queremos saber se este cessar-fogo é para durar ou não. Provavelmente a única coisa em que toda a gente ficou aliviada é que acho que ninguém consegue falar em acordo. Acho que todos nós temos alguma parcimónia em usar a palavra acordo, porque claramente falamos em cessar-fogo, mas parece que não concordaram sobre nada. Como é que há 10 pontos de um lado, 15 pontos do outro? Em princípio foram escritos, J.D. Vance disse uma coisa, eu li profundamente aquilo que estava lá escrito, eu pensei, são 10 pontos, também calma, J.D., não é preciso ir tão longe. Sim. E ninguém pensou no Líbano, por exemplo. Portanto, eu não sei se isto é um bom princípio para as negociações. Paquistão. É extraordinário, não é? É extraordinário. Um país que é o recordista de resgates do Fundo Monetário Internacional, é um país que esteve em guerra há pouco tempo com a Índia, mas os outros países tinham um aroma a influência americana. Com o Afeganistão. Esse é ou seja, o Paquistão meio que vai... Dá-se bem com o Irão, dá-se bem com os Estados Unidos, dá-se bem com a China. Faz uma boa ponte, também a questão chinesa. É provavelmente o país mais aflito, ou daqueles mais aflitos com a questão do estrangulamento no Estreito de Hormuz. Mais dependentes da importação de petróleo. Mais do que nós, com certeza, e do que os Estados Unidos da América, em que Donald Trump já vai dizer, se é problema vosso, resolvam. E no caso do Paquistão, resolveu conseguindo uma coisa muito extraordinária. Mesmo muito extraordinária, vou fazer mesmo um ênfase nesta expressão. Conseguiu ser o primeiro a conseguir libertar navios nessa mesma negociação, ou seja, conseguiu também extrair alguma coisa dessa mesma negociação, pode ser um honest broker. Isso cara até é. Mas em rigor, conseguiram colocar o Paquistão numa espécie de, e é um bom lugar para um negociador, equidistância dos beligerantes. Sim. Agora pergunta-me se eu estou otimista. Sim, esse é o ponto. Depois de percebermos porque o Paquistão. Então, olha, eu não sou otimista por natureza, mas é a minha estreia aqui no Expresso da Meia-Noite, portanto vou dar já o primeiro ponto de otimismo. Chegou-se a uma espécie de cessar-fogo. Não é mau. Aparentemente as partes queriam um cessar-fogo. Não é um mau indicador. O Irão está numa fase de, talvez, aquele momento da dor ser praticamente intolerável ali a nível económico e talvez até a nível militar, como está a dizer aqui o Sr. Almirante, embora tenha as suas reservas, mas estão a não poder esgotar a este mesmo ritmo. Portanto, aparentemente também pode querer alinhar nesta ideia de cessar-fogo. Há uma ideia também que é interessante para todos nós, que é a abertura do Estreito de Hormuz. Toda a gente concorda com isto, em termos extraordinariamente diferentes, mas toda a gente concorda com esta premissa. O problema é o abismo que vem em seguida sobre essa premissa. Aliás, a Guarda Revolucionária já disse, temos aqui um problema,
onde nós colocamos as minas estrategicamente, é que é mesmo encostado a Oman. Portanto, vão ter mesmo que passar aqui por perto do Irão e nós vamos ter que controlar tudo. E Donald Trump começou a dizer, mas calma lá, os senhores vão cobrar portagens? Mas eu também quero cobrar portagens. Depois os iranianos, não, o senhor não pode cobrar portagens. Donald Trump disse que aquilo era uma aberração porque, como é que podiam fazer aquela ideia de cobrarem portagens e aquilo não podia ser. Mas também querem a abertura do estreito. E a medição multinacional. Ou seja, aparentemente conseguiu-se arranjar aqui um conjunto de elementos que podem aparentemente servir para uma base negocial. Agora, a questão negocial sobre o nuclear. Eu ouço a questão do enriquecimento, mas já ninguém fala dos tais 400 quilos de urânio enriquecido, que o Irã diz, não, mas calma, os senhores têm de ter calma, isto é propriedade iraniana, não podem simplesmente retirar recursos que são do Estado iraniano. Já ninguém fala disso. A questão mais engraçada é que, de repente, o Irão fica com uma arma que consegue abrir uma torneira, abrir e fechar, sempre quiser, coisa que não tinha com a questão do nuclear, sendo que o nuclear era muito perigosa, sim, para a dimensão regional, mas Hormuz é muito complicada para a dimensão global. Ou seja, quando o Irão começar a sentir dor e começar a estreitar essa dor e a fechar, todos nós vamos começar a sentir essa dor e vamos todos começar a pensar, mas coitados dos iranianos, parem lá com isso, não os pressionem tanto, por favor. Último ponto, o preço da passagem. Sabes, a parte mais engraçada, o que é que os iranianos dizem que estão a cobrar portagem? É porque precisam de reconstruir o país. Claro, precisam de... É por uma visão romântica, por uma visão romântica de reconstrução do país. E remate as reparações, são reparações. As reparações de guerra, remate mesmo com esta. A partir do momento em que o Irão está a conseguir cobrar a cada navio 2 milhões de euros, JP Morgan já fez a estimativa que pode estar entre 70 a 90 mil milhões por ano. Ou seja, o Estreito de Hormuz tornou-se um negócio absolutamente extraordinário para o Irão, se eventualmente ficar como está. O Irão já vai dizer... Não, isto não é nenhum estrangulamento. Isto é propriedade de Oman e do Irão. Acho que é a primeira vez em pouco tempo, foi uma expressão que usaram agora para... A nota mais otimista de todas, e termino mesmo com isto. O Presidente do Parlamento chegou a Islamabad. E havia o iraniano, Ghalibaf, o que era um ponto ainda de não concórdia total, porque não se sabia para já se o Irão iria estar representado. Vai estar com o J.D. Vance e com a equipa da Remax de Donald Trump. Não se esqueçam, os seus emissários para o imobiliário, Witkoff e Kushner, vão estar presentes e vão querer continuar a fazer a ligação entre Israel e a Arábia Saudita, porque a visão de longo prazo é essa. Catarina, há pouco o Sr. Almirante dizia aqui que Donald Trump não tem outro caminho senão recuar. O que te pergunto é se a razão deste recuo passa também muito pela lógica interna dos Estados Unidos. Soubemos hoje destes números da inflação norte-americana, o nível mais alto dos últimos 2 anos. Isto pesa muito para um presidente, pesa muito nos mercados, pesa muito para alguém que tem que ter um resultado que se veja nas eleições deste ano, nas intercalares, e pesará muito também para os MAGA, não é? que nunca gostaram muito da guerra. É verdade, mas só dizer que a taxa de desaprovação, que está acima de 50% em termos de eleitorado, neste momento ainda se mantém em torno dos 20% a 23% para os temas económicos. Portanto, ainda não chegou àquela parte do It's the Economy, stupid. Então, aquela parte de, se detalharmos a taxa de desaprovação, o índice, do ponto de vista da percepção da economia, ainda está com uma taxa de desaprovação em torno dos 23%. E isso mostra que ele ainda tem algum espaço para ir fazendo algumas destas ideias que não vamos aqui adjetivar. Está abaixo de Biden na percepção dos americanos sobre a capacidade da economia. E hoje a Kamala Harris já deu o primeiro sinal. Não sei se foi um grande sinal, mas pronto. Vamos ver. Talvez seja um erro para ela. Seria um erro total para o Partido Democrático. Exato. Toda esta iniciativa, eu concordo em absoluto com o que foi dito até aqui, especialmente porque não há uma lógica necessariamente militar, mas sim de imperialismo económico. E, portanto, esse imperialismo económico, o que é que faz? Faz com que estas iniciativas de controle de tudo o que seja combustíveis fósseis, terras raras e outros bens que sejam realmente relevantes para a nova ordem económica é aquilo que Donald Trump tem em mente, não só para o Estado da nação norte-americana, mas para, como diz aqui muito bem o Jorge, aquilo que é o seu património pessoal, porque tem sempre os seus conselheiros por perto. E, portanto, ele tem uma lógica de cabeça e de funcionamento de um bilionário. Ele não é um militar, ele não é um político, ele é um bilionário a tomar conta daquilo que é a estratégia internacional
e aquilo que é o imperialismo económico ou a nova ordem económica que ele quer implementar. Nesse sentido, o que a acontece? lógica económica pode estar a favorecer o Irão com o Strait de Hormuz. Está, porque... Que encontrou de repente um grande negócio. E está, mas também estava um bocadinho a contrarrelógio. Também tem um relógio, não é só o Irão que tem um relógio, mas em relação a Israel, mas também em relação ao Strait de Hormuz. Porquê? Porque desde 1930 o petróleo é transacionado em dólares e a partir do momento em que se começa a tarifar este estreito, é que ele é pago em todas as moedas, menos excepto dólares. E, portanto, começámos por ter os primeiros... Neste momento já temos... Incluindo criptomoedas. Já temos para aí 20% do petróleo do mundo a ser transacionado em yuans, em moeda chinesa. E isso é uma grande diferença e uma mudança no xadrez económico mundial, com consequências que ainda nem sequer começámos a analisar e a prever, quase que na proporção em que, recordemos do subprime, que começou com insolvências nos empréstimos dos estudantes nos Estados Unidos e de repente criou uma crise por excesso de derivados e alavancagem financeira do lado de cá na Europa. E, portanto, esta mudança de paradigma e de xadrez económico do Strait de Hormuz em relação à moeda com que se transaciona dólar é realmente único e muito relevante Isso para os Estados Unidos é um impacto brutal. É um impacto brutal, porquê? Porque quem compra petróleo tem que comprar dólares, quem compra dólares tem que comprar e financiar a dívida pública norte-americana. E este é o grande ponto crítico para ele. E ele só tem parado sempre que os 10 anos da dívida norte-americana chega muito próximo dos 4,5%. Está em quanto agora? Fechamos a sessão de hoje a 4,36%. 4,36%. Portanto, não estamos assim tão longe. São 2 sessões ou uma sessão de mercado um bocadinho mais animado ou volátil. Em relação a este fim de semana, eu não consigo estar otimista porque eu acho que a carta que está, ou seja, os 10 pontos que estão colocados em cima da mesa, entre os quais esta tarifa que é paga em todas as moedas, incluindo criptomoedas, exceto dólares, é uma carta de rendição para os Estados Unidos. Isso é muito difícil de aceitar. Portanto, eu penso que vamos chegar a segunda-feira ainda com muita conversa para ter e provavelmente a caminho de mais 1 mês ou 2 meses deste tipo de conflito localmente. E o Strait de Hormuz não vai reabrir provavelmente tão cedo. Tanto é que a expectativa de contratos de futuros, tivemos 2 agências muito... Contratos futuros de energia de petróleo. De energia de petróleo. Já tem alguma relevância a tentar perspectivar $200 de petróleo, em termos de curva de referência. Portanto, é realmente um momento em que se calhar não estamos tão bem como gostaríamos. Por outro lado, a Agência Internacional de Energia, esta semana, já depois do anúncio deste cessar-fogo, veio rever em alta o preço médio para 2026 do petróleo para os $90. E a Goldman Sachs segue-se passado 2 dias a fazer a mesma coisa. Portanto, algo de não muito saudável está a acontecer no Strait de Hormuz e provavelmente o atraso desta reabertura é aquilo que realmente nos deve preocupar. Agora, a mudança de paradigma do ponto de vista de xadrez económico está feito para todo o sempre com esta para tarifa. todo sempre. Não tem, é quando afirmas não, é isso, mesmo para todo sempre. Mudou mesmo, não é? Mudou mesmo, porque nós, há 25 anos atrás, tínhamos as transações de petróleo e aquilo que eram as transações que depois alimentavam todo o comércio mundial em dólares em mais de 70% no mundo. Hoje em dia estamos a cair para os 53% e declinando. Portanto, há aqui uma peça muito relevante e o Strait de Hormuz pode ser realmente o início de um paradigma muito diferente. Sr. Almirante, o senhor na sua nova vida profissional está cada vez mais virado para os drones, que nesta guerra assumiram um papel fundamental. Aliás, falou-se muito dos chamados drones assassinos que passaram pela base das Lajes. Gostava de ouvir a sua opinião sobre isso. E dos drones iranianos. E dos drones iranianos. Gostava de ouvir a sua opinião sobre isso, mas também sobre esta nova forma de fazer a guerra, quer dizer, nova forma, mas é uma nova forma de fazer a guerra. O que é que lhe parece? Antes de falar dos drones, só agarrando aqui numa coisa que a Catarina disse que é importante. Uma superpotência mundial, historicamente, tem que dominar 3 coisas. A moeda de referência das trocas comerciais. Este é que é o grande perigo que os Estados Unidos estão a enfrentar. Uma supremacia militar indiscutível. E o controle das estruturas internacionais. Os Estados Unidos, com esta política, estão a perder tudo, incluindo com o problema da NATO, a supremacia militar pode ficar também em causa. Bem, voltando agora à questão concreta dos drones. Os drones
vieram provar que são uma arma assimétrica. Uma arma que multiplica por muito o valor do investimento nessa arma. Dizer que os drones americanos são drones assassinos, bem, qualquer arma é assassina por natureza. Não é? Portanto, as aeronaves também de combate são assassinas, os navios de guerra são assassinos. Portanto, eu acho que esse tipo de classificação é um bocado exagerado. O que veio acontecer é que os drones democratizaram a tecnologia e conseguiram alavancar de forma assimétrica, nivelar as diferenças de potencial militar. Por exemplo, o que aconteceu na Ucrânia. Hoje, se calhar, a pior profissão para um soldado russo é pertencer a uma tripulação de um carro de combate. Os carros de combate foram inventados para proteger, precisamente, as pessoas na Guerra das Trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Hoje, pertencer a um carro de combate é capaz de ser o pior pesadelo. Tornar-nos objetos bem... Porque são fáceis de atingir. Alvos bem visíveis. Alvos fáceis de detectar. E, de ambos os lados, a guerra dos drones veio paralisar a frente de batalha. Nós estamos a viver um paradigma, em termos tático-operacionais, igual à Primeira Guerra Mundial, numa guerra de trincheiras. E os drones vieram acabar com a tal, por isso é que são assimétricos, não é? Com um baixo custo. Não sei se têm ideia, um drone de 300 euros, agarra-se numa granada anti-carro, amarra-se uma fita plástica, não é? Tipo Tesa. Não ensino. E voa, o drone voa 7 ou 8 km, tem tempo suficiente para escolher o alvo, manobra, pode desviar-se. Portanto, o parque das máquinas de guerra vai alterar-se completamente. Vai completamente. A guerra está a mudar completamente. No mar, isso já aconteceu também no Mar Negro. Os ucranianos, sem marinha, conseguiram negar o Mar Negro a uma marinha poderosa que era a marinha russa. Portanto, quem não perceber que o combate no futuro vai ser feito de uma forma completamente diferente, com outras tecnologias, é como estar na Primeira Guerra Mundial e não perceber o efeito do carro de combate quando ele apareceu. Portanto, agora nós podemos continuar a investir imensos recursos nos sistemas antigos e antiquados. Exato. Em vez de começar a pensar, também de forma assimétrica, como é que podemos alavancar estas novas tecnologias em proveito com custos mais baixos. Então, já que se fala tanto do orçamento de defesa, mais valia comprar drones para os exércitos europeus, se calhar ficava mais barato. Olha que no dia em que se houvesse... Não, temos grandes empresas, por exemplo, em Portugal temos a Takeover, que é uma grande empresa de ponta. Grandes empresas têm que faturar na área da defesa mais de 2 mil milhões de euros, senão não têm sequer dimensão. Portanto, nós ainda estamos num ponto de arranque. Esperemos que a nossa indústria de drones e robótica consiga chegar lá para ter algum peso na Europa, não é? E é realmente uma área em que nós podemos ter algum papel. Por isso deve ser desenvolvida, porque nós não fazemos carros de combate, não fizemos aeronaves de combate, navios, assemblamos navios, não é? Só não me deu a sua opinião sobre a passagem dos drones na base das lajes. Eu vou dar. Eu não fujo aos problemas. Bem, olha, quem faz parte de uma aliança não tem só as coisas positivas da aliança. Às vezes os nossos aliados fazem coisas que de alguma forma nos comprometem e nós podemos dizer isso não. Mas isso afeta a forma e a postura com que o aliado tem perante nós. Portanto, eu julgo que de alguma forma é inevitável que esse tipo de operações passe pelas bases das lajes. A não ser que algum político português tenha a excelente ideia de agora ir negociar o tratado que temos com os Estados Unidos sobre a base das lajes neste momento com o Donald Trump. Se achar que isso é uma boa política, que eu desaconselho vivamente, desde já. Feita a nota. Os espanhóis acharam que era uma boa política não autorizar. Sim, não é? mas o Portugal não é Espanha e... Espanha tem uma relação diferente com a NATO. Espanha tem uma relação histórica muito diferente. E nós conseguimos a nossa individualidade atlântica dentro do que é a aliança, precisamente até por, de alguma forma, esse comportamento errático de Espanha. Não foi a primeira vez que Espanha, num momento crítico,
tirou o tapete aos aliados. Já aconteceu noutros períodos. Por isso é assim, quem é pequenino como nós e tem pouca força, normalmente está muito dependente dos aliados mais fortes. Não queremos estar dependentes. Os investimentos são completamente diferentes e temos que pensar de outra forma, mas não parece que seja execuível. Jorge General, acha que há alguma, seja, as guerras ganham-se militarmente, mas tem também que se ganhar politicamente, ou seja, tem que haver poder explicar porque é que aquela guerra foi, qual é a vitória, não é só o chegar, esmagar, porque isso obviamente não havia nenhuma discussão do ponto de vista da vantagem que os Estados Unidos e Israel tinham, podiam estar a bombardear o Irão 2 ou 3 meses e até erradicar tudo. A questão é depois como é que se ganha politicamente, como se viu no Afeganistão, é um exemplo claríssimo. Minha questão é, que saída é que pode haver política num prazo curto, não estou a dizer que fica tudo definido para sempre, não é isso, para que os Estados Unidos agora possam recuar com alguma rapidez e sem perder a face? Pelo menos dizendo que não perderam a face. Eu não me esqueço da pergunta, mas ia só complementar aquilo que referiu o Sr. Almirante, é que nestas guerras a tecnologia evolui muito rapidamente. E aquilo que também vemos do lado oposto é o desenvolvimento de armas. Eu que sou de antiaérea há muitos anos, é o desenvolvimento de muitas armas que estavam na gaveta há muitos anos pelos custos elevadíssimos que tinham e porque tecnologicamente não era viável, designadamente em termos de fontes energéticas. É o caso das armas a laser. Também assimétrica. A partir de determinada altura nós derrubamos qualquer míssil e qualquer drone com armas a laser por €1. Portanto, esta luta do gato e do rato, obviamente, vai transformar... E também são a primeira a seguir ao ataque dos 12 dias do ano passado, com o uso declarado de inteligência artificial. Exato. E essa era outra componente no lado americano e no lado israelita. E a outra componente da grande evolução foi a inteligência artificial ao serviço do comando, controle e coordenação. Permitiu um número de ataques brutais em pouquíssimos dias. Que implicou o tal número de ataques. Quando nós olhamos para aquele número de ataques norte-americanos em tão pouco tempo, tem exatamente a ver com isso. E isso era tema para estarmos aqui, obviamente, muito mais tempo. Relativamente à questão que me colocou, não fujo a ela, em termos políticos, porque, obviamente, não é uma campanha aeronaval que ganha uma guerra, nós sabemos, e temos consciência disso, tinha que haver botas no terreno, o que, para 400 mil homens no Iraque foi o que foi, imaginemos aqui quantos é que seriam necessários. E, portanto, a solução tem que ser necessariamente, concordo consigo, tem que ser necessariamente uma solução político-estratégica. E isto é muito importante. Não é só política. Porque olhamos para aquela região e temos ali países do Golfo que precisam ter confiança no seu grande aliado, os Estados Unidos. E estão a perder a confiança em função... Sofreram os ataques dos tais drones, não é? Sim. Eles têm patriotes... de 2 milhões a fazer tiros sobre um drone de 300 euros. Qatar, o Kuwait, mas isso está a acabar. Exato. Tem muito dinheiro, mas sentem insegurança, sentem falta de apoio em todo este processo. Na minha perspectiva, a solução política tem a ver exatamente com o tentar unir, ao contrário do que se pensa, desde os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita que não se entendiam, há ali muitas diferenças. Todos nós pensamos que são todos sunitas. Não são. E têm problemas internos gravíssimos em termos religiosos. Também não é a altura de falar neles. Mas há. Isto criou, digamos, uma coesão entre eles relativamente a um inimigo comum, passou a ser o Irão, independentemente. E, portanto, os Estados Unidos têm que aproveitar essa oportunidade para os unir ou vão perdê-los para sempre. E não perdem só esses aliados, perderão outros. E, portanto, há gente, como falámos desde aqui de início, a China está atenta e rapidamente chega, como já chegou, na relação entre o Irão, imaginemos, entre o Irão e a Arábia Saudita, como nós sabemos. Portanto, solução, esta é a dimensão estratégica da solução política, ou seja, tem a ver com vantagens e inconvenientes decorrentes da solução política e, neste caso, o reforço de potencialidades e redução de vulnerabilidades, como nós trabalhamos a estratégia, na dimensão do Estado. E, portanto, tem que acautelar esta dimensão estratégica. Para cautelar esta dimensão estratégica é preciso uma coisa que não está na cabeça, não está na mente de Trump, que é arranjar aliados. A dimensão política era conseguir aliados que encontrassem uma solução no sentido político de relação com o Irão, de abrir o Estreito de Hormuz, mas de dar garantias de segurança,
digamos que arrastar os aliados como a Europa, em vez de ser acusação permanente, para dispersar, não é? Problemas que vai tendo. Mas aí vemos o que ele tem dito sempre sobre a NATO. E o que tem dito. Mas ele consegue dizer e o seu contrário. Portanto, amanhã, no processo negocial que eu acredito... A questão da NATO é tudo bluff? A questão da NATO? Sim. A questão da NATO serve também para desviar a atenção. Era importante arranjar... as coisas estavam a correr mal em termos políticos e estratégicos. Obviamente a culpa é da Europa. Seja ali, seja no outro lado qualquer. Ele desviou a atenção, ele funciona assim, nós já percebemos. Esta do errático é um errático muito... os sociólogos estudarão melhor, os psicólogos e psiquiatras até já agora. Mas a solução seria os aliados. Mas essa é a nossa solução. A nosso ponto de vista era ter uma solução, não ONU, mas ter uma solução de encontrar aliados privilegiados, como nós vimos hoje as palavras do Primeiro-Ministro do Reino Unido, como podíamos ver outras que não o espanhol, o Primeiro-Ministro espanhol, não, mas o chanceler alemão, conseguir trazê-los, não com a linguagem que ele teve, mas trazê-los politicamente para uma solução global que fosse ao encontro das questões económicas, como disse a Catarina. Deixe-me só perguntar aqui ao Jorge se pode haver aqui alguma vantagem de amanhã nas negociações participar de J.D. Vance, da parte dos Estados Unidos, uma vez que J.D. Vance é intrinsecamente contra a presença dos Estados Unidos, ou contra a entrada dos Estados Unidos em guerras. Coitado. E os Estados Unidos estão numa guerra na qual não vão sair. Posição terrível. É melhor do que aquela equipa da tal imobiliária que eu mencionei há pouco, na medida em que, quando esses dois senhores, Steve Witkoff e Jared Kushner, estiveram a negociar, em plena negociação, os Estados Unidos começaram a bombardear o Irão. Sim, ficaram desacreditados para o Irão, não é? Não aceitam. Sim. Eu esperaria que para o público americano também, mas talvez não, mas isso já seria aqui um salto de fé da minha parte, acreditar que eles pensavam que poderia haver aqui o replicar. Depois tem outra dimensão, que J.D. Vance tem uma dimensão institucional. É vice-presidente, faz parte da administração, não é nem genro nem amigo de Donald Trump e pode eventualmente ter essa dimensão de credibilidade que, mais uma vez, pegando nos outros dois que quando estavam a negociar não conseguiram fazer mais do que fazer com que a guerra acontecesse e houvesse bombardeamentos durante 40 dias, bem, enfim, poderá estar numa posição de partida melhor, mas estamos aí para o limiar mais baixo da capacidade de negociá-la, a menos que fosse mais uma vez a ideia de, como disse Bibi Netanyahu aos libaneses, e eu já tinha dito isto, acho que no Expresso da Manhã, ao nosso Paulo Baldaia, que Donald Trump negocia com o dedo no gatilho. E o que é que disse exatamente Bibi Netanyahu há um dia, acho que há 2 dias, que estava a olhar para o Líbano com o dedo no gatilho também. Portanto, está toda a gente com o dedo no gatilho, portanto, não sei quais é que são as condições para podermos orar a qualquer que seja o Deus que nós acreditamos e esperar que saia alguma coisa. Porque esse pode ser um problema, não é? Ou seja, Trump pode querer recuar, mas Israel manter a sua frente ativa. Agora Israel não está nas negociações. Qual é que é o vosso feeling quando, a partir do momento em que o cessar-fogo acontece e Bibi Netanyahu vem dizer não, mas como é óbvio estava coordenado com os Estados Unidos da América, e ele quando vem frisar aquilo eu penso... Não, mas já se soube que não foi assim, foi mesmo obrigado, aí foi obrigado. Foi obrigado, naturalmente, ou seja, os Estados Unidos da América parece que foram empurrados de alguma forma para a guerra com o Irão. E depois, quando estavam a negociar os pontos, Donald Trump deve ter dito à administração, quem quer que estivesse a negociar com os emissários paquistaneses deve ter dito muito bem. Então, a questão do Líbano fica resolvida e os israelitas pensaram, como assim? Então agora não podemos? Mas isto era em todas as frentes, e é para criar a grande Israel. Já o ano passado, na Guerra dos 12 Dias, também foi o Estados Unidos. Como é que estão a pensar, não podemos ter as zonas tampão, temos nos Montes Golã, vamos ter a Norte, vamos ter em Gaza? Como é que agora estão-nos impedido de construir estas zonas tampão? Não podemos. E de repente, eles que queriam continuar a atacar, alguém lhes teve que dizer, ouçam, uma coisa relativamente básica para entendermos todos isto. Aliás, os dados estatísticos que saíram recentemente da opinião do Pew Research Center dos americanos relativamente a Netanyahu e a Israel não são simpáticas. Não, é a primeira vez na história dos Estados Unidos que há mais gente contra Israel do que a favor. Pronto, disseste tudo e eu poderia usar muito mais palavras e se calhar iria perder-me. Mas repara, são 7% num ano em que realmente a imagem de Israel e de Netanyahu estão a piorar. O que é terrível para um presidente que fez sim um salto de fé, Donald Trump, relativamente a Bibi Netanyahu. Por isso é que Israel tem que usar a janela desta presidência americana. Ou seja, o sonho de Netanyahu estava a acontecer. Claro. E a partir do momento em que o sonho está a acontecer, em que consegue convencer um presidente norte-americano, aquele que nunca ninguém tinha conseguido convencer verdadeiramente, e aliás há uma peça muito interessante do New York Times, em que são jornalistas do New York Times que estão na Casa Branca, dos correspondentes, a dizer que o maior falcão que existe na administração norte-americana de repente tornou-se Donald Trump por uma razão, porque ele sentiu, e recordem-se disto, nos seus ossos,
É provavelmente o pior local para sentir e decidir em matéria de política externa e defesa, que era preciso fazer esta guerra, sendo que, mais uma vez, não parece que... Então, coço tudo para chegar à questão negocial. Ele precisou de tirar o tapete a Bibi Netanyahu para, no fundo, dizer J.D. Vance vai para as negociações. Bem, enquanto J.D. Vance estava a viajar, ele disse que se calhar era a altura de decapitar novamente o líder supremo, que se calhar não é o melhor indicador quando estás a ir para as negociações. O teu chefe, o teu chefe de Estado decidir dizer que se calhar os representantes que vão lá estar vão ficar sem chefia novamente, mas era o mínimo dos mínimos para a negociação poder avançar. E vou mesmo rematar com esta, porque a partir do momento em que estão a montar tudo isto, Israel continua a bombardear o Líbano, e isso aparentemente fazia parte do plano de paz, ou cessar-fogo, ou do acordo, ou quer que seja, tiveram que dizer a Israel, stand-by, carrega no botão, por favor, para fingir pelo menos que estas negociações podem ir até algum lado. Se J.D. Vance amanhã, depois da manhã, não traz algum tipo de negociação ou de saída, como a Catarina mencionava, sobre o Estreito de Hormuz, a inflação vai subir, e quem é que vai pagar a fatura política de não terem conseguido resolver o problema? Provavelmente J.D. Vance. Bem-vindo, Marco Rubio. Vamos ver, apesar de tudo temos que ter alguma esperança. Uma coisa que lhe perguntar à Catarina é, nós estamos de choque em choque, se pensarmos, não é? Assim. Covid 2020-21, guerra da Ucrânia em 22, as tarifas em 2024, o Irão em 2026, e a verdade é que começa agora a ouvir-se muitos economistas dizer que a economia mundial está, apesar de tudo, a responder melhor do que era esperado a estas sucessivas crises. Ou seja, a minha questão é, teremos entrado numa fase, ou numa era, se quisermos, em que a economia mundial, dentro dos choques e das coisas que correm mal, está com uma capacidade de adaptação maior do que se pensava às sucessivas crises, porque são crises mesmo muito profundas. Eu não diria que é a economia, mas são as famílias. Os agentes em principal, as empresas e as famílias estão a começar a lidar cada vez melhor com aquilo que é o desconhecido, que era uma coisa muito difícil há 10 anos atrás e fomos-nos habituando todos a lidar com o desconhecido, lidar com a incerteza. E os ciclos vão ser cada vez mais curtos. Agora também traz aqui desafios, nomeadamente do ponto de vista de crescimento económico, nunca crescemos novamente tão pouco. E, portanto, lembrando que as últimas expectativas que temos para a União Europeia, portanto, para nós, é qualquer coisa à volta de 1%, com taxa de inflação que vai provavelmente disparar para os 4,5% a 5%, pelo menos durante 18 meses. E isso é destruição de valor. E porquê é que ainda estamos a ser resilientes? Porque as empresas e as famílias, portanto, os stakeholders privados, não os Estados, não os governos, têm conseguido fazer um melhor trabalho. Porque muitos dos Estados europeus estão altamente endividados, atenção. Era isso que eu ia dizer. As maiores economias europeias têm déficits muito altos. Exatamente. Portanto, quem é que tem conseguido aguentar o choque? Empresas, famílias. Portanto, são os agentes privados. Porque é que é tão urgente voltar outra vez a tirar da gaveta o famoso relatório Draghi? Porque são os Estados, os governos, que têm que se reestruturar e dar, desta vez, aquilo que tem que acontecer, que é maior eficiência. Mais uma vez, não existe dinheiro do Estado, existe dinheiro dos contribuintes. Portanto, é como se cada um de nós fosse um acionista e, nesse sentido, a empresa-Estado tem que passar a ser mais eficiente, tem que passar a dar resultados. O que é que tu prevês da resposta dos bancos centrais, por exemplo, dos Estados Unidos? Reserva Federal Norte-Americana, eu julgo que, do lado de cá da Europa, acho que vamos ter que mexer em taxas. Apesar desta semana com o cessar-fogo, o índice de probabilidade para dia 30 de abril, que é quando reúne o BCE, ter baixado 70% de uma subida já quase garantida para 30%, a realidade é que a curva a 12 meses e a Euribor a 12 meses desconta 2 subidas. Portanto, vamos passar mais ou menos com a Euribor em torno dos 2,5%, 2,70% no caso da Europa, que não é muito alto, verdade? Mas é uma condição diferente para as famílias e para as empresas, não é? Portanto, não vamos ter dinheiro barato tão cedo. E o Estado também emite dívida. E o Estado, que está a emitir muito acima disto. O Estado está a emitir cada vez mais a níveis recorde. E nos Estados Unidos, o que é que achas? Nos Estados Unidos é uma posição diferente, porque a Reserva Federal Norte-Americana, e aí Jerome Powell tem muito... A dívida pública americana também está em valores... Está em valores altíssimos, mas ele manteve as taxas altas do lado do Atlântico. Portanto, ele não foi tão expansionista como do lado de cá. E, portanto, com o movimento do euro-dólar como está, ele tem alguma vantagem qualitativa nesse aspecto. Por outro lado, mais uma vez, este tema da forma com que se compra petróleo
na proporção em que deixamos de comprar ou ter a obrigação de comprar em dólares, é um paradigma completamente diferente. Entretanto, só uma coisa muito rápida. Nos mercados houve muita gente a ganhar dinheiro com estes... Houve muita gente. Com estes posts de Donald Trump. Mas há sempre. Com estes posts de Donald Trump, ou não? A equipa de Trump, não é? Portanto, isso também mostrou que ele conseguiu fazer, se calhar, 3 vezes este mesmo movimento. Nas tarifas, com o tax trade, agora... no início do conflito e recentemente, quando fez o último post e depois descobriu que tinha havido um inside trading brutal em petróleo, em vários ativos. Aliás, os gráficos eram Os gráficos claríssimos. mostraram. Agora, o mercado já não está a reagir aos posts de Donald Trump. Isso é uma coisa muito importante. Não, porque já começou a perceber. Às tantas, não é? Almirante, queria perguntar só uma coisa muito rápida, porque temos mesmo a chegar ao fim do programa. A NATO vai sobreviver a isto, sim ou não? E se sobreviver é a mesma NATO ou é outra NATO? Boa sorte. Para terminar o programa mesmo daquelas perguntas. Há uma cimeira da NATO dentro de poucos meses. Eu acredito que a NATO vai sobreviver. Não, mas a minha questão é, vai sobreviver sim ou não? E se sobreviver, é a mesma NATO ou é outra NATO? Não, vai ser uma NATO diferente. Uma NATO em que os europeus, pela primeira vez, vão perceber, ou já perceberam, mas que vão ter que materializar uma capacidade própria para não ficarem na dependência excessiva dos Estados Unidos. Mas a NATO vai sobreviver, até porque isso seria uma loucura para os próprios Estados Unidos. Como há bocado disse, uma superpotência militar tem que ter supremacia militar. E os Estados Unidos sozinhos, sem a NATO, já não têm supremacia militar. E por isso seria o maior disparate. A administração americana já fez muitos disparates. Não é? Seria o maior disparate que esta administração faria, porque isso era a machadada final no poder norte-americano. Senhor. Muito bem. Já a primeira página hoje é comigo ou é contigo? Não, hoje é contigo. Mas se quiseres eu posso ler. Bem, vamos à primeira página do Expresso. A manchete, não sei se estiverem agora prontos a sair de casa, se estiverem a beber é melhor ficar em casa, porque o que a manchete diz é que o Governo vai agravar as multas por álcool, velocidade e manobras perigosas. O Novo Maio vai apresentar a estratégia para a segurança rodoviária. Faz bem. Porque estes últimos números, nomeadamente da Páscoa, foram trágicos em Portugal. Abaixo, logo, a fotografia de Vítor Orbán. Este fim de semana são umas das eleições mais importantes da Europa deste ano. Vítor Orbán é primeiro-ministro há 16 anos. As sondagens indicam que pode perder eleições. Ele é um dos mais polémicos e divisivos primeiro-ministro da Hungria, mas veremos qual é o resultado das eleições no domingo. À direita, uma notícia espantosa no Amadora Sintra, que é o hospital com mais doentes em Portugal, perdeu 50% dos médicos da urgência num só ano. Termina aqui o Expresso da meia-noite. Nós voltamos na próxima semana. Esperemos que este fim de semana haja boas notícias vindas do Paquistão. Não é um sítio que costuma dar grandes notícias ao mundo, mas desta vez seria muito bem-vindo que o Paquistão passasse a ser sede de uma nova paz duradoura no Médio Oriente. E já a seguir o programa cujo nome, colado aqui ao Expresso da meia-noite, e depois vamos ter um especial de informação com a chegada dos astronautas, o Splashdown, que vai durar esta emissão até cerca das 2h30, 3 da manhã. Acompanho tudo aqui na SIC Notícias. Há temas que nem merecem discussão, porque no fim do dia dizem todos o mesmo. O OnePerf Speed Test reconheceu a rede de fibra da Digi como a mais rápida de Portugal. Do que é que estás à espera? Escolhe já uma velocidade à tua medida. Adere em digi.pt ou através do 923 30 90 30. Digi. Liberdade de escolha.